Sabe, quando a gente pensa em guerra civil, logo vem à cabeça, sei lá, história humana, política, religião, né? Mas e se eu te contasse que uma guerra civil com tudo documentado, passo a passo, aconteceu com um dos nossos parentes vivos mais próximos? É exatamente essa a história da comunidade de chimpanzés de Ngogo. E olha, é uma história que faz a gente repensar tudo o que achava que sabia sobre a origem dos conflitos. Essa citação, que vem do estudo que a gente está analisando aqui, resume perfeitamente o mistério. Pensa bem, como é que pode um grupo de chimpanzés, que não tem etnia, não tem bandeira, não tem nada disso, de repente se dividir e começar uma guerra de extermínio contra eles mesmos? É uma pergunta bem profunda. Então, para tentar responder isso, existem basicamente duas grandes ideias na ciência. De um lado, tem a hipótese do marcador cultural. Ela diz que para ter um conflito grande, você precisa de uma divisão grande, tipo religião, nacionalidade, essas coisas. Do outro lado, tem a hipótese da dinâmica relacional. Essa aqui é mais fundamental, digamos. Ela sugere que uma guerra pode começar simplesmente porque as relações entre as pessoas, ou no caso entre os chimpanzés, se desfazem. E a história de Ngogo vai ser o nosso teste de fogo para ver qual dessas duas ideias se sustenta. Ok. Então, para a gente entender como tudo ruiu, primeiro a gente precisa entender o quão forte essa comunidade era. Vamos voltar um pouquinho no tempo, para a época em que os chimpanzés de Ngogo eram de fato uma família só. Uma família enorme e unida. E quando eu digo enorme, não é exagero. A gente está falando da maior comunidade de chimpanzés já registrada. No pico, chegaram a ser quase 200 indivíduos. É, tipo um supergrupo, uma metrópole no mundo dos chimpanzés. E olha só, por mais de 20 anos, não era só um grupo grande, era um grupo que prosperava, estava crescendo e era super estável. Dá para ver aqui nesse gráfico que a população só subia. Eles viviam juntos, se ajudavam, defendiam o território deles, tudo como uma unidade só, bem coesa. Agora, a vida social deles era bem interessante, bem complexa. Os cientistas chamam de sociedade de fissão-fusão. Pra gente entender melhor, é como se fosse uma cidade grande com vários grupos de amigos, sabe? As pessoas formam grupinhos menores que mudam o tempo todo, mas todo mundo ainda é da mesma cidade, da mesma comunidade. E eles circulavam livremente por todo o território. Esse sistema funcionou, assim, perfeitamente por décadas. Mas aí, algo mudou. Aquela estrutura social toda, que manteve eles unidos por uma geração inteira, começou a se partir. E dá pra gente apontar o momento exato da virada. Foi num dia específico, 24 de junho de 2015. Dois subgrupos se encontraram, o que era super normal e sempre acabava bem. Só que não dessa vez. Em vez de uma reunião amigável, um grupo começou a perseguir o outro. E depois disso, eles passaram 6 semanas se evitando. Isso nunca tinha acontecido antes. Foi o primeiro sinal claro de que a coisa estava desandando. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra essa divisão de um jeito impressionante. Olha só a rede social deles em 2014, aqui na esquerda. Tá vendo como todos os pontos, que são os indivíduos, estão todos conectados? É uma teia única, bem fechadinha. Agora olha o que acontece em 2018, na direita. A teia simplesmente se partiu em duas. Isso aqui não é uma metáfora, não. É a imagem literal dos laços sociais de uma comunidade inteira se rompendo. E a coisa escalou muito rápido, foi implacável. Começou com essa polarização social em 2015, né? Um ano depois, em 2016, a situação já era outra. Eles começaram a fazer patrulhas territoriais, mas uns contra os outros, dentro do mesmo território. Chegou 2018, a separação já era completa e aí a violência explodiu de vez. E, em 2021, a guerra chegou ao seu ponto mais sombrio, o infanticídio. E só pra gente ter uma ideia do quão raro é isso. Evidências genéticas sugerem que uma divisão dessas acontece talvez uma vez a cada 500 anos. Ou seja, o que os pesquisadores viram ali não foi uma briguinha qualquer. Foi um evento histórico, monumental. Mas o que acontece na prática quando uma comunidade se racha ao meio? Bom, para os chimpanzés de Ngogo a resposta foi uma só: violência. Uma violência brutal e muito, muito trágica. Essa divisão criou duas facções. De um lado, o grupo ocidental, que era menor, com uns 10 machos adultos. Do outro, o grupo central, bem maior, com 30. E aquela área que antes era o centro do território de todo mundo, o coração da comunidade, virou uma fronteira perigosa, uma verdadeira terra de ninguém. E essa imagem, de 2019, mostra bem essa nova e terrível realidade. A gente vê aqui machos do grupo ocidental atacando e matando um macho do grupo central. E o mais chocante é que esse não era um estranho.
Era alguém com quem eles conviveram por anos, sabe? Com quem eles comeram, dormiram, se cataram. De repente, ex-companheiros de grupo viraram inimigos de morte. E os números são de arrepiar. Entre 2018 e 2024, o grupo menor, o ocidental, matou pelo menos 7 machos adultos e 17 filhotes do grupo maior. Isso não foi uma briga aqui e outra ali. Foi uma campanha sistemática de violência, de extermínio. E aqui vem uma das descobertas mais surpreendentes de todas. Absolutamente todos os ataques que foram observados partiram do grupo ocidental. Sim, o grupo menor. Isso vira de cabeça para baixo aquela ideia de que força está só nos números, né? O que isso sugere é que a união do grupo, a força dos laços entre eles, pode ser uma vantagem muito mais poderosa do que simplesmente ter mais gente. Tá, mas por que essa história, por mais trágica que seja, é tão importante pra gente? É porque ela nos joga de volta para aquela pergunta lá do começo, sobre a verdadeira natureza do conflito. E claro, sobre o que isso pode dizer sobre nós, seres humanos. A Guerra de Ingogo é uma evidência fortíssima a favor daquela segunda ideia que a gente viu, a hipótese da dinâmica relacional. Ela mostra, na prática, que você não precisa de grandes ideologias para começar uma guerra. Às vezes, tudo o que precisa é que as relações entre os indivíduos se quebrem. O colapso das conexões sociais já é o suficiente para rachar uma comunidade e gerar uma violência em massa. E a principal lição disso tudo é bem profunda. Esse estudo sugere que, quando a gente olha para os nossos próprios conflitos, os conflitos humanos, talvez a gente esteja focando demais nas grandes divisões, nas ideologias. Talvez a verdadeira raiz de alguns desses conflitos não esteja nas bandeiras ou nas crenças, mas sim nas pequenas quebras de relacionamento do dia a dia. Aquelas que, aos poucos, vão criando um nós contra eles. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta que incomoda, né? A história de Ingogo mostra como uma comunidade super unida pode se transformar em inimigos mortais com base unicamente na mudança de alianças. Se esses laços sociais são tão frágeis assim nos nossos parentes mais próximos, fica a pergunta: o que de fato mantém qualquer comunidade, inclusive a nossa, de pé?